E aí, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez aqui no Pode Chegar, mais um episódio aqui. E hoje tá especial, né, William? Como sempre. E aí, Alex, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Olá, cada um de vocês que estão aí nos acompanhando, obrigado pela audiência de vocês. Hoje a gente tem um convidado especial, que é o Sérgio Mizusaka, um grande empresário, e vai falar por que nós consideramos ele um grande empresário, né? É isso aí. E aí, Serginho, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, né? Prazer aqui estar com vocês dois nessa mesa. E vamos lá, vamos pro papo, né? Ver aí o que eu posso contribuir aqui pro podcast de vocês. Legal. Vamos começar perguntando o que ele faz, né? Para ser esse mega empresário, ele deve fazer um monte de coisa, não é isso, Alex? Parece que é monstro, hein? Monstro. Não, na verdade, eu vou contar um pouco da minha história, trajetória, acho que é importante. Eu sou de uma família onde meu pai é imigrante, então ele veio do Japão para cá com 18 anos e ele abriu um restaurante. E eu logo no começo, com os 12 anos, já trabalhava, já ajudava ele lá no restaurante, principalmente nos finais de semana, né? Durante a semana estudando, mas nos finais de semana sempre trabalhando. E aí, para poder ajudar meu pai, eu pensei em fazer sushi, porque meu pai ele faz só comida tradicional quente japonesa. Eu falei, quer saber, eu vou fazer um curso de sushi man para poder expandir o negócio do meu pai aqui dentro. Então ele é sushi man. Sushi man, isso. Sushi man. Também tem, mas isso já tem alguns anos já. E aí, trabalhei num restaurante japonês, na verdade vizinho do meu pai, que era o Sushi Gen. Trabalhei lá durante 2-3 anos. E aí tive até uma proposta para poder ir para o Japão para fazer um estágio lá. Só que nessa mesma época eu já estava na faculdade. Então eu já estava no meu segundo ano de faculdade de comércio exterior, porque eu imaginava que fosse viajar ao mundo fazendo comércio exterior. E aí nessa eu acabei optando para ficar aqui no Brasil e para poder trabalhar numa empresa. Foi aí que eu entrei na área do marketing de incentivo, né, e reconhecimento. Trabalhei numa empresa do Grupo Accor, estagiei lá durante alguns anos e depois fui efetivado e fiquei lá no Grupo Accor por volta de 5-6 anos. Foi lá que eu fiz minha carreira como, né, desde estagiário até assistente operacional, então eu fui crescendo ali dentro da empresa e depois disso recebi um convite para participar, para gerir uma área numa outra empresa lá na região da Vila Olímpia. Lá eu fiquei durante uns 10 anos também na área de incentivo e depois disso eu recebi um convite para abrir a minha própria empresa. Então foi aí que eu falei, cara, agora eu tenho a chance de ser dono do meu próprio negócio. E aí agora a gente está praticamente, esse ano a gente faz 8 anos aí com a Strategy Box, que é uma agência então de marketing de incentivo, reconhecimento e de meios de pagamentos. Então a gente veio desenvolvendo aí ao longo desses últimos 8 anos aí uma ferramenta, uma forma de poder contribuir com que as empresas possam incentivar, melhorar a autoestima do colaborador, a performance, a entrega dele dentro da empresa ou do distribuidor, do parceiro e tudo mais. Então, nesses últimos 8 anos aí, a gente vem batalhando aí nessa agência que, graças a Deus, veio crescendo bastante e hoje acho que a gente é referência no mercado. Antes de você falar dessa sua área, você ficou quanto tempo trabalhando de sushi man aí? Foi por volta de 2-3 anos. Acho que foi uma experiência muito bacana, porque o próprio dono ele era japonês também, então também era um sushi bem tradicional. Não tinha, por exemplo, maionese, não podia passar maionese, não tinha California Roll, era só uramaki de salmão ou atum, então passava o wasabi em tudo, não era aquela coisa de hoje que a gente vê, né, em restaurante japonês. Escolhe, né? Escolhe, não, era tudo com wasabi.
Então, assim, era uma culinária bem tradicional, né? Eu fiquei uns 2, 3 anos, tive a oportunidade de fazer bicos, tipo, em Maresias, que aí ia substituir um sushi man de um restaurante lá de Maresias, passar o final de semana lá, ou fazer festas, né? Que, em casas de gente que queria fazer festa lá, banquete, então cheguei a fazer um banquete, mas assim, é tudo experiência. Para mim, restaurante, a parte alimentar, apesar do meu pai ainda trabalhar com isso até hoje, não é uma área que eu gosto muito. Eu gosto de comer, né? Agora, é uma vida muito dura de ter restaurante, sacrificante. Né? Então, assim, meus pais, por exemplo, para tirar férias é uma a cada 5, 10 anos, por exemplo. Então, eu não consigo me ver nesse cenário, né? Então, mas foi uma escola, porque o Gen-san, né, que era o nome que era o nome do proprietário lá do Sushi Gen, ele me ensinou muita coisa, então aprendi bastante e foi bem bacana. Acho que lá que eu tive o primeiro trato também com o cliente, né, de poder atender no balcão lá, atender as pessoas, de conseguir identificar o perfil de cada cliente que ia lá para poder fazer um sushi diferente. Então, é lógico que sushi para uma pessoa que você sabe que sabe comer, então você aperta de uma forma diferente. Aquela pessoa que não sabe, você vai lá e dá uma prensada um pouco mais forte para que o sushi não desmonte, né, lá boiando no shoyu, que infelizmente algumas pessoas fazem dessa forma. Então, assim, eu conseguia entender o que cada cliente queria, e aí acho que foi uma escola muito boa, principalmente dessa parte de atendimento, né, porque hoje eu fico inconformado com restaurante, quando a gente vai lá, naquela época que, se eu me lembro bem, a gente fechava às 11 horas, né? Dava 10h55, se entrava um cliente, a gente atendia até a hora que ele quisesse ficar. Hoje não é mais assim, né? Hoje a gente vai num lugar, o garçom vem e fala, ó, quer mais alguma coisa? Inclusive tá fechando. Eu falei, mas como assim tá fechando? Acabei de chegar, né? Então hoje eu ainda entro em conflito quando eu vou em alguns lugares e vejo o garçom, o atendimento, sempre me questionando de, você vai pedir mais alguma coisa, que a gente está fechando a cozinha, né? E na minha época não era assim. Na minha época eu trabalhava até, se tivesse que ficar até 1, 2 horas da manhã, eu estava lá no balcão trabalhando, atendendo o cliente, né? Então eu sou de uma geração ali que a gente, né, até um tempo atrás tinha aquela coisa de Nutella, né, raiz em Nutella. Eu sou um pouco mais da geração raiz, né, então de atendimento assim com excelência, sabe? Na verdade o William fala muito disso, né, sobre atendimento, né, William? E, cara, hoje em dia, infelizmente, atendimento é um diferencial, né, cara? Sim. Atendimento é básico, na verdade. Deveria ser, né? Ele é básico. O que vai diferenciar o profissional é a experiência, é surpreender, é criar algo a mais para que ele se sinta privilegiado ou prestigiado, ou que ele perceba algo diferente, que ele fale, meu, aqui é o meu lugar. Sim. Aqui eu me sinto em casa, aqui eu sou prestigiado, aqui eu tenho um reconhecimento, né? Quando você tem esse cuidado que você falou, do cliente chegar e ele ficar à vontade, ele se sentir acolhido, porque ele também tem o lado dele do Simancol. Quantos clientes que ficam até mais tarde, mas também fazem questão de remunerar melhor, de retribuir a gentileza, porque ele também tem um conhecimento, muitas vezes ele percebe, pô, eu avancei o horário, né? Eu acho que assim, não são todos, mas a gente tem uma classe que eu acho que o público que vai, principalmente, tem esse entendimento, né? Sim. Não, por exemplo, minha mãe no restaurante dela, até hoje, ela tem lá, então, ela tem um prato tradicional lá, que é o teixogo, tem arroz, kimono, né, o round, kimono, o sushiro. Por exemplo, ela sabe de cliente que não gosta de cebolinha. Então ela manda o sushiro pro cliente sem a cebolinha. É a personalização, é o cuidado, é a atenção aos detalhes. Aos detalhes, e isso a gente vê que é o que você falou, Alex, que o atendimento agora está muito aquele chatbot, então agora tudo é chatbot, tudo é uma URA, e até você conseguir chegar a um atendimento humano, você passa 5, 10 minutos ali selecionando opções, respondendo coisas que às vezes o robô não entende que você está escrevendo. E infelizmente a gente acaba migrando muito para onde você tem um atendimento. Eu sou um cliente desse tipo, por exemplo. Eu acabei encerrando uma conta que eu tinha de um banco tradicional de mais de 20 anos de conta, mas eu não conseguia acessar meu gerente,
porque era tudo via URA eletrônica, não conseguia falar com o meu gerente. Eu falei, quer saber, então também não quero mais saber dessa conta corrente. É que a gente tá velho, cara. A gente precisa... A gente quem? Você e ele, né? Você tá querendo me incluir. A gente quem? Vocês dois, porque o papo aqui de quem tá velho é vocês dois. Não, mas você... mais novo dessa mesa aqui. Eu acho que não, hein? Não, Olha o cabelo, olha aí. Você que tá em casa já pode responder. Olha na fisionomia, a cara de tiozinho dos dois aqui. Cabalo, esse cabelo platinado dos dois aqui, ó. Ó o meu. Nem não, mas sabe o que acontece? Muitos atendimentos hoje... eu mesmo sinto falta, cara, de poder ligar, né, falar com alguém. Isso. E às vezes você até tem telefone, mas, cara, é uma gravação, você fala, caramba, meu. Aí eu fico digitando 9, sem antes terminar, porque geralmente é o 9. É o 9. Geralmente é o 9, né, pra falar com atendimento. Então eu entendo bem isso que você tá falando. Não, eu acho que assim, pode ser dessa questão dessa nossa geração de sempre ter feito isso via atendimento, né, com alguém. Sim. Eu acho que essa parte de você automatizar é importante. Acho que melhora o processo, diminui erro, dá mais agilidade, mas a gente acaba perdendo um pouco desse contato humano. E você sempre falou isso em alguns dos cursos aí, eu já ouvi algumas vezes você comentando que por trás de qualquer CNPJ, de qualquer empresa, tem uma pessoa. É isso. Né? Então, se tem uma pessoa, você tem que ter relacionamento, você tem que conseguir se conectar com aquela pessoa para esse é o grande diferencial, para poder vender, para se relacionar. Então, cara, não dá. E isso você não faz no chatbot, você não faz na URA. Infelizmente não dá para fazer. Hoje ainda não dá para fazer. Então, assim, o relacionamento humano ele é primordial. Né? Então eu acredito muito nisso, eu sempre prego isso, acho que para mim isso é tanto é que na Strategy Box a gente preza muito por essa excelência nessa qualidade desse atendimento que a gente faz, sabe? Acho que hoje a gente pode dizer que eu tenho uma equipe que está comigo aí há muitos anos, né? Uma equipe profissional, de qualidade, que a gente também faz a capacitação deles também no próprio instituto, né, no Instituto Inoffice, que a gente acabou fazendo alguns treinamentos já com a equipe. Então, mas sempre visando essa qualidade desse atendimento, sabe, de a gente poder sempre surpreender o cliente, né? Acho que o que eu falo muito para minha equipe é que a gente não pode falar não sozinho. Né, porque às vezes você acha que você não tem capacidade de fazer aquilo, aí você fala, não dá para fazer. Pô, mas, cara, pergunta pro seu colega do lado se não dá mesmo, sabe? Se tiverem 2 nãos, aí ok, acho que realmente é impossível de se fazer. Ou pouco provável, impossível não, mas pouco provável. Mas não toma a decisão sozinha de falar não pro cliente, sabe? Antes de falar não, pergunta pro lado, pro cara que tá do seu lado, né? Hoje do outro lado do computador, mas pergunta para ele, o cliente pediu para fazer isso daqui. Dá para fazer? Vamos tentar, tal. E aí a gente vai lá, arruma um jeito e a gente atende. Então, hoje a gente tem feito muito isso, indo até às vezes um pouco contra essa automatização total que existe em algumas empresas, em alguns bancos, por exemplo. A gente ainda tem muito do atendimento humano, né? Do cliente tem a dificuldade, manda um e-mail, liga, tira a dúvida na hora, vem com a gente tem uma solução ali imensa de diversos produtos, mas às vezes o cliente tem uma ideia de querer incentivar o colaborador com uma coisa diferente, a gente senta e fala assim, acho que dá para fazer, vamos sentar, acho que dá para fazer isso daqui. A minha sócia mesmo, ela comenta que se um cliente quiser premiar com bolinha de gude da cor X, tal, a gente vai encontrar algum lugar que faça essa bolinha de gude na cor que ele quiser. Então, é difícil a gente falar não, né? Acho que eu tenho muito desse perfil aí de o não, para mim, ele é muito difícil de se dizer. Então, eu sempre preciso, calma aí, espera um pouco, deixa eu conversar com a equipe, deixa eu conversar com os sócios, deixa eu conversar com os parceiros para ver se algum parceiro consegue inventar alguma coisa ou criar alguma solução para esse problema que o nosso cliente está tendo. E aí depois eu respondo, falo, infelizmente não deu, não consegui, o mercado ainda não está pronto para isso, ainda não existe tecnologia para isso. Enfim,
Alguma resposta eu dou, mas é muito difícil eu falar não logo de cara. Então eu escuto, né? Eu acho que um pouco que o William também ensina muito da escutativa. Então assim, eu escuto o que o cliente tem para falar. E aí, depois disso, eu falo, agora me dá um tempo, eu vou reunir com a equipe, os sócios, parceiros, fornecedores, e aí eu dou uma resposta falando, ó, é viável, não é viável, temos essa alternativa, não dá desse jeito, mas dá desse daqui, e aí, vamos ou não vamos? Então, acho que a gente tem trabalhado muito com esse perfil, né, desse modelo, e graças a Deus eu tenho conseguido colocar isso também para a minha equipe, né, para que ela atenda nessa qualidade desse atendimento para solucionar todo e qualquer tipo de problema que o nosso cliente tenha, sabe? Porque acho que é o que o William falou, né? O atendimento seria o básico, mas hoje a gente vê que não é tão básico assim. Eu acho que o atendimento faz a diferença, tem feito a diferença pra gente, graças a Deus, e ainda bem que a gente está com uma equipe aí muito bem treinada, muito bem gerida. Acho que num ambiente que, né, hoje ainda todo mundo em casa, mas num ambiente onde todos são amigos, todos gostam de estar um com os outros, então é questão de, assim que terminar essa fase aí dessa pandemia, acho que eu tenho certeza que todos querem voltar para trabalhar junto no escritório, né? Porque hoje a gente está em home office, mas existe essa vontade aí de estar junto novamente, sabe? De estar trabalhando no mesmo ambiente, trocando informações, trocando ideias, experiências e tudo mais. Acho que a gente tem um ambiente muito agradável lá no escritório, né? Então, antes do Serginho continuar, eu queria entender assim, o que é a Strategy Box? O que ela faz? É uma empresa do quê? A Strategy Box é uma agência, uma empresa que ela trabalha com a parte do incentivo e do reconhecimento do colaborador, né, dos nossos clientes. Então a gente soluciona muito dos problemas que o meu cliente tem na questão de como eu faço para incentivar, para reter um talento da minha empresa, né? Então o incentivo é uma ferramenta muito boa para você fazer isso, para conseguir reter o talento da sua empresa, ou para você poder diminuir custos da sua empresa, ou melhorar a performance, a entrega, ou melhorar resultados, enfim, qualquer tipo de incentivo, de motivação, de reconhecimento que você precise dar para a sua empresa, ou para os seus parceiros, ou para os seus distribuidores, a gente fornece a ferramenta adequada, ideal. Então a gente analisa o que a empresa precisa ou o que a empresa quer dar de reconhecimento, e a gente dá, então, seleciona algumas ferramentas ou um dos melhores produtos e entrega esse produto para o nosso cliente, né, para que ele possa aí estar retendo talento, mantendo a performance dele ou aumentando a performance dele. Eu tenho exemplos ali de clientes, por exemplo, outro dia foi até engraçado que a gente atendia uma empresa de call center, atende ainda, ele ainda é cliente nosso de call center, onde a premiação era feita para as meninas que ficavam lá nas PAs de atendimento, fazendo atendimento. E a gente usa muito um cartão pré-pago. Naquela época ainda não existia essa onda aí de banco digital, tudo mais, era só o cartão, a coisa do cartão pré-pago, e a gente fez um incentivo então com um cartão pré-pago bandeirado, né, bandeirado aí, Visa ou Mastercard, mas de uma bandeira. E aí a gente foi fazer o treinamento, a implantação do projeto nessa empresa, e fez uma apresentação de como funcionava o produto, tudo mais. E aí a atendente, quando ela recebeu o cartão, né, ela falou assim, então quer dizer que agora eu vou poder comprar no e-commerce? Eu falei assim, vai, agora com esse cartão você pode. Por quê? Porque era uma pessoa que não tinha acesso ainda ao e-commerce naquela época, né? Hoje ainda está mais fácil, mas falando 5, 6 anos atrás, a pessoa não tinha acesso ao número de desbancarizados é muito alto. E a pessoa sabendo que agora eu tenho um cartão que eu posso comprar numa loja do e-commerce, só se eu performar aqui um pouco a mais do que eu já faço hoje, eu vou ganhar um valor de prêmio para poder gastar lá, pô, quer saber, eu vou fazer isso. Então é isso que a gente entrega, esse tipo de incentivo, de motivação, e a gente consegue elevar a autoestima do colaborador lá dentro,
né, um bem-estar de falar assim, cara, eu vou produzir. Então, o cartão, que é o nosso carro-chefe, ele é uma coisa que quando a pessoa abre a carteira dele, vê o cartão, fala assim, se eu fizer um pouquinho a mais, eu vou ganhar um prêmio aqui no final do mês, no final do trimestre, do semestre, enfim, de acordo com cada campanha. Então ele está sendo toda hora incentivado a, cara, vou entregar mais, vou fazer um pouco mais. Putz, por que não trabalhar até um pouco mais tarde, né? Atender esse cliente dessa forma. Então acho que a gente consegue entregar isso para os nossos clientes, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem lá uma gama de N produtos, tanto de cartão, a parte de experiências, então, é uma viagem, é um jantar, é uma reforma em um escritório. Então a gente já fez reforma de escritório de arquiteto. Então a premiação era um valor que podia reformar o escritório. Então isso era um dos prêmios. Então assim, às vezes tem empresas que dá carro, né? Então, para dar carro, para distribuir carro no Brasil inteiro, é um trabalho gigantesco, que a empresa às vezes não precisa disso. E a empresa acaba contratando a gente para que a gente possa fazer essa distribuição desses carros ou as motos aí no Brasil todo, né? Então, tudo que você precisar dessa questão de incentivo para reconhecer um colaborador ou um parceiro, a gente faz. Cara, que legal, hein? Então, a gente veio... Você vai contratar ele? Tô pensando já. Por favor. Porque eu acho que eu mereço esse incentivo. Eu tô até agora aqui esperando a minha vez de falar, porque eu mereço esse incentivo. Ô Alex, contrata ele, eu acho que eu mereço. Pode ser moto, carro, eu sou modesto. Tô achando também. Uma viagem, eu acho que sou merecedor. Você então, sabe que nosso chefe é o Paulo, né? Paulo e o Maurício. Paulo e o Maurício. Então, Paulo e Maurício, por favor, né? Eu acho que vale a pena você depois bater um papo com o Sérgio, tá? Hoje ele não trouxe sushi pra gente. A gente descobriu agora, né? Não trouxe sushi, mas pode dar um cartão pra gente de incentivo. Eu acho que eu tô merecendo, cara. Que eu já fiz várias gravações aqui. Não, e eu acho que ele poderia, né? A gente poderia ver como é que anda esse talento dele aí, né? No sushi também é válido. É válido. Se ele quiser fazer uma experiência com a gente, pra gente validar o cartão, né? Também. Dar o cartão pra gente poder ir nos lugares que ele falou de experiência, a gente vai lá pra... A gente pode fazer operação curiosidade lá, né? O cliente oculto. Que tal? Cliente oculto. Inclusive lá no restaurante da família. Que por sinal deve ser bom pra caramba ali. Bom. É bom. Você come sushi falando isso? Como? Eu como, acho que... Eu como desde sushi de churrascaria eu não como. De churrascaria eu me recuso a comer. Eu ainda tenho um certo preconceito de comer sushi em churrascaria. Porque ele sabe como faz. Então. Mas rodízio eu frequento, alguns rodízios. Ok, pra mim não é sushi, mas eu como, né? Eu finjo que é sushi e eu como. Mas sushi... O nível de exigência é outro padrão. Não, é outro padrão. Felizmente eu fui educado de uma forma onde eu aprendi a comer o sushi, assim, o tradicional. Então... Mas você tem feito ainda? Não. Você nunca mais fez? Nem assim, na sua família. casa? Não, o que eu faço às vezes é quando... mas já tem uns 3 anos aí, quando a gente reunia e fazia a temaki. Então eu preparava o arroz, né, o gohan, cortava tudo, só que aí também eu ensinava cada um a fazer o seu temaki, e aí cada um... Mas assim, fazer para o jantar, fazer o makizushi e tal, não, isso faz muito tempo que eu não faço. Cozinha é um lugar que eu pouco frequento, assim, pra ir preparar. Está lançado o desafio, quem vai fazer o Sérgio preparar? Está lançado o desafio. Mas você sabe que assim, ó, a parte do corte do peixe, por exemplo, é um negócio difícil. Não, é super, né? super. Não, mesmo a pessoa que, sei lá, cozinha, por exemplo, sei lá, a esposa tal, às vezes não tem, né? Não sabe, né? Uhum. Vai fazer do jeito dela, mas às vezes não é o jeito correto, né? Então às vezes tem muita perda, né? Não consegue tirar toda a espinha, por exemplo, né? Então essa é uma parte difícil, né? Então isso daí você não tem feito. Não. Eu, assim, por exemplo, até na época que eu trabalhei 2 anos para 3.
Lá mesmo, para escolher peixe no Mercadão aqui de São Paulo, eu escolhia 2 tipos de peixe só. Todos os outros era ele que escolhia. Então, assim, a gente ia lá 4 horas da manhã no Mercadão para comprar os peixes. Eu fui aprendendo ao longo do tempo e eu tinha 2 peixes para escolher. Qual que era o que Era você o carapau e eu pegava o salmão também. Todo o resto ele que pegava. Olho de boi, o maguro, tudo era ele que pegava. Você curte esses peixes? Era tudo ele que pegava. Vamos dividir? Carapau é bom, hein? Ficou com o cara, você fica com essa. Faz depois um pra gente aqui. Deixa. Mas é uma coisa que é o que você falou. E a perda do peixe, ele é assim, a hora que você corta errado, não tem jeito, né? Por isso que eu também, assim, nada contra, não. Eu tenho muito contra aquele poke lá, que é havaiano, né? Sim. Pra mim, aquilo lá é um monte de peixe que sobrou, cortou errado ali, joga em cima de um arroz ou de uma salada. Poke, né? Que eles falam. Poke. Não sei, então. Mas pra mim aquilo é algo que deu errado. Entendi. Vai, mistura e põe ali em cima e fala. Você foi falar, ele almoçou hoje, ele ainda me chamou. Pô, vamos comer uma comida havaiana, todo chique. Vamos lá. Putz, Alex, você acabou com o almoço que ele me levou. Não, agora já era. Já era. Mas o importante é ele que pagou. Mas é um conceito que eu tenho, que eu acho que é um peixe que você cortou errado. E aí, quer saber? Não, mas sabe o que eu tô de olho? Eu tô de olho que um dia a gente tem que pegar ele, levar ele lá pra gente comprar um peixe e ele fazer, hein? Legal. Não. Tá marcado, carapau, nós vamos dividir, já sabe. Tá todo feliz. Mas voltando na Strategy Box, conta aí cases de sucesso. Como é que o empresário que está assistindo, ele consegue entender melhor? Porque você deu alguns exemplos aqui. Eu gostaria que você trouxesse experiências que você sabe que na ponta gerou um baita resultado. É claro, você premiar com carro, quem não vai ficar feliz? Mas talvez outras experiências que o empresário possa enxergar cabem no meu modelo de negócio. Porque normalmente, quando a gente fala de cartão de incentivo, fala de empresa de incentivo, quem está assistindo tem aquela impressão, só empresa grande. Pô, eu tenho uma empresa modesta, pequena, média. Você tem esse público ou é só o grande e o gigante que contrata Strategy? Não, na verdade a gente atende todo tipo de empresa, desde da empresa grande como uma empresa pequena. Por exemplo, a gente atende um cliente, que aí até um case bacana, que ele está nas comunidades. E o que acontece? Lá ele acaba incentivando, aí não é empresa, mas é uma empresa, mas ele está incentivando quem? Os moradores, para que eles possam colocar uma publicação, ou como se fosse, entre aspas, um outdoor, uma faixa, um banner, na frente da casa deles, dentro da comunidade. E por ter deixado colocar aquela faixa, aquela publicidade, o morador ele recebe um cartão com um valor determinado. Na verdade, ele paga para o morador algo para ele poder divulgar. Que tipo de empresa? Desculpa. Aí tem tudo quanto é tipo de empresa. Principalmente a gente que eu digo, né, acho que a gente é um público que não frequenta a comunidade. Então a comunidade ela tem uma estrutura própria, ela tem uma vida ali dentro que a gente não conhece. Então às vezes tem, por exemplo, uma empresa de varejo ou até banco querendo colocar publicidade lá dentro. E para colocar, precisa desses meios ali para que isso possa ser feito. Então a gente acaba utilizando o cartão como um meio também para a gente estar reconhecendo as pessoas que permitem com que a casa dele possa ter lá a divulgação da empresa X. Da empresa X. Então a hora que é implantada aquela publicidade, a pessoa, o morador, ele recebe um cartão com um certo valor. Por exemplo, aplicativo de carros que tinha ali, por exemplo, no Uber ou no 99, tinha uma publicidade interna, né? Porque eu cheguei a utilizar esse aplicativo e tinha ali no encosto, né? Sabe, do motorista e do passageiro ali, que ele tinha uma publicidade da empresa X e essa empresa pagaria, por exemplo, o cara do aplicativo, o motorista, por exemplo. Um motorista que permitisse colocar, por exemplo, hoje a gente tem aquele protetor lá contra do distanciamento, né? Certo. Então, se ali tiver uma publicidade, a empresa pode estar utilizando o nosso cartão como um meio de pagamento. A gente tem aquela questão do incentivo, por exemplo, na área
no ramo imobiliário, por exemplo, nos finais de semana, stands são lotados, e aí para o atingimento da meta daquele stand ou de vendas, às vezes acontecem premiações relâmpagos do tipo, quem vender as próximas 3 unidades vai ganhar um cartão com R$100, 200, enfim, com um X valor, já daqui para poder sair e comemorar o seu dia de venda hoje, já com um cartão na mão. Então, a questão de venda, ou a gente fez uma outra vez, que esse também é outro caso muito interessante, que é uma indústria de fast food, fez uma campanha e aí ele utilizou um produto que se chama catálogo de premiação. Então é um catálogo onde a gente tem um sortimento de produtos, onde a pessoa pode escolher que produto ela quer, de acordo com uma pontuação que ela vai atingindo, ela vai acumulando, de acordo com uma performance que ela vai entregando. E aí também teve um depoimento muito bacana, onde a pessoa falou assim, é a primeira vez que eu tenho um jogo de copo com 6 copos iguais dentro de casa, que eu consegui resgatar dentro desse catálogo. Caramba. De novo, pra gente é normal ter um jogo, né, 6 copos iguais, mas pra muita gente não é. Então a pessoa quando fala assim, eu consegui agora ter um jogo de copos, né, com 6 copos iguais ali e tal, isso eu consegui graças ao meu trabalho, eu resgatar dentro desse catálogo, né, ele é uma realização. Ou empresa, hoje nem tanto, mas também numa época atrás, o que mais saía num outro catálogo que a gente chegou a ter era aquele massageador de pé, porque era vendedor que estava na rua batalhando o dia inteiro andando, e o prêmio que se mais resgatava era massageador de pé. Que interessante, hein? Chegar em casa e tal. Tem um massageador. Sim. Ele não compra, mas como incentivo ele adora e ele vai escolher esse catálogo. Vai escolher, porque são coisas que a pessoa... por exemplo, eu vou falar o nome de um restaurante que na época saía bastante, ainda sai, né? Hoje um pouco menos por causa da pandemia, mas Outback. Uhum. Por exemplo, um cartão para ir jantar no Outback de R$200, é o que o William falou. Às vezes ele não paga o salário, ele não usa o salário dele para ir lá, mas a hora que ele ganha o prêmio, ele leva a família lá para comemorar aquela conquista. Sim. Então, existem N casos onde a gente está, às vezes, acostumado com um padrão que, né, de novo, o copo é uma coisa que pra gente, a gente leva um susto quando a pessoa põe um depoimento ali falando assim, putz, hoje eu tenho 6 copos iguais dentro de casa. Que pra gente, às vezes, é normal, mas pra pessoa não era. Então, né, ir jantar, né, uma vez por mês, tal, mas tem gente que não vai. Sim. E quando ele recebe um cartão desse porque ele fez, ou porque ele superou, ou porque ele atingiu, porque surpreendeu por alguma coisa que ele fez a mais, ele agora pode ir lá jantar e levar a família para comemorar aquele feito, é maravilhoso. Qual que é o mínimo que a empresa deve investir para contratar strategy? Você tem um mínimo, tipo assim? Não tem um mínimo. Existe, é lógico que tudo tem um custo, né, mas não existe um mínimo, né? Se a pessoa quiser dar um cartão de R$50, eu tenho um cartão de R$50 para dar como prêmio. Tem um prêmio de R$20 para dar? Tem prêmio de R$20 para dar. Tem prêmio de 5 mil para dar? Também tem um prêmio de 5 mil para dar. Mas imagina o seguinte, vamos fazer uma suposição aqui. Eu tenho uma loja, né? Uma loja de roupa, vai. E aí é uma loja pequena, eu tenho 2 vendedores apenas. Eu poderia ser um cliente seu? Pode. Porque assim, pensa no seguinte, eu tenho 2 vendedores e os meus vendedores, eles são CLT. Mas eu quero, sei lá, premiar, né, eles, incentivá-los, né? E eu queria dar um cartão, por exemplo, como se fosse uma comissão, né? Poderia ser? Não, na verdade você não vai dar comissão, você vai dar o prêmio. Então, assim, você continua pagando o salário da pessoa, normal, registrado, e aí você vai elaborar uma campanha, onde você vai estabelecer uma meta para que eles performem ou durante a semana, ou durante o mês, durante o trimestre, enfim. Você vai fazer a apuração desse resultado e aí você vai contratar a Strategy Box e falar, agora eu preciso... E a campanha vocês ajudam a montar?
A gente ajuda a montar. Vocês também fazem Sim. todo esse trâmite. Porque muitas vezes o lojista não tem nem expertise de começar uma campanha. Ele não sabe como fazer uma campanha. Não sabe, exatamente. O que a gente não faz, às vezes, é o quê? A gente senta e faz isso a quatro mãos. Porque tem muita coisa, tem muito negócio que também a gente não tem toda a expertise para entender o negócio do cara. Sim, até para alinhar, para que isso fique claro para ambas as partes e tenha uma compreensão do colaborador, né? Porque senão fica aquela campanha que só o dono e a empresa entende. E o colaborador não acaba se motivando porque ele não compreende aquilo. Que nem a gente teve um caso, e aí é um caso negativo, de um case que foi exatamente assim, que o prêmio final era esquiar em Aspen. Caraca. Então era uma empresa que tinha contratado a gente para que o prêmio final seria então passar lá com a família ou com a esposa em Aspen, uma semana lá em Aspen, para poder passar lá durante uma semana quem tivesse performado. E aí, durante a campanha, o gestor acabou chamando a gente até para questionar que não estava funcionando, que não estava dando certo, tudo mais, que o resultado não estava vindo. E aí, no final, a gente foi descobrir que quem queria ir para Aspen era o gestor, não era a equipe. A equipe queria ir para Disney. Então, assim, você vê que não adianta a gente falar que eu gostaria. Não, não é o que você gostaria, é o que a sua equipe quer. Sim. O que motiva a sua equipe. Então a Strategy Box ela tem uma gama de produtos ali para poder atender a cada tipo de equipe, cada tipo de pessoa. Né? Então a gente gosta de sentar com o cliente e entender o que é que você quer fazer, quem que você quer incentivar. Eu quero incentivar meu parceiro, meu distribuidor, meu colaborador interno. Né? Por exemplo, a gente chegou a um parque de diversões que estava em obra, a gente fez uma campanha para que o prazo fosse cumprido, então era cumprimento de prazo de entrega de construção. Esse era o prêmio. E o prêmio foi, no primeiro dia, poder levar a família inteira, todos os familiares de todos aqueles trabalhadores que construíram aquele parque para passar um dia no parque. Então, assim, esse era o... Né? E aí... Você vê que às vezes não precisa ser um recurso financeiro como premiação. Então primeiro precisa entender o que é que seu colaborador deseja, o que ele gostaria de ter, entender qual é o ticket médio, quanto que você também está disposto a estar dando como incentivo, como prêmio, e aí isso a gente tem como muito claro que todo incentivo ele tem um ROI positivo, porque você só vai pagar se ele performar. Resultado. Se tiver resultado. Se não é resultado, não paga sem nada para ninguém. Atingir o resultado, parte daquele resultado que você teve a mais... Ele não precisa depositar antes, então? Não. Depois da apuração que você vai me passar. Quanto que você vai pagar. O que você precisa é lançar a campanha. Lançou a campanha, ponto. Paulo Maurício já pode sentar com o Sérgio, já lança a campanha. Eu e o meu amigo aqui, Alex, nós vamos querer participar aqui. E vamos ser incentivados, né? Vamos ganhar esse cartão aí pra gente ir aonde? Você quer me levar aonde? Pode ser até no restaurante, não tem problema. Aonde você quiser, nós vamos gastar esses cartões aí. A gente não liga, a gente não tem exigência. Não tem exigência. Mas olha que legal, então a gente compreendeu um pouco do modelo de trabalho da Strategy Box. Cara, que legal, né? Então eu acho que muitos que estão assistindo, que tiverem dúvidas, né, entrem em contato, mandam uma mensagem pra gente, a gente passa o contato do Sérgio. Sim. Ele põe a equipe comercial dele toda pra atender. Sim. Que por sinal a equipe é fantástica. E a gente falou no início, na abertura, que ele é um empresário de sucesso, que ele tem vários negócios, né? E agora, na pandemia, isso afetou também o teu modelo de negócio da Strategy? Graças a Deus, não. Graças a Deus a gente teve um... aumento, um incremento. Pode-se dizer que a gente acabou tendo a gente foi surpreendido. Tá. Acho que a própria Strategy Box ela tem uma campanha interna para os colaboradores e logo que começou a pandemia no ano passado, então a gente tem uma campanha trimestral. Então cada trimestre a gente faz a apuração do resultado, atingindo as metas, a gente paga prêmio para a nossa equipe. E foi justamente em março, quando começou a pandemia, a gente acabou cancelando essa premiação, a campanha que seria de abril a junho. Porque a gente falou, ferrou, parou tudo, fechou o lockdown e tal, não vai dar resultado de nada, a gente já colocou as metas lá, os números lá para baixo do que a gente tinha orçado, planejado, e graças a Deus a gente foi surpreendido, né?
não parou da forma que a gente imaginava que fosse parar. E graças a Deus a gente, aí logo em seguida no segundo semestre a gente lançou a campanha de novo, porque a gente falou, não, estamos performando, vamos lançar a campanha. Então a gente lançou a campanha e graças a Deus a gente veio colhendo aí, desde a pandemia ali, bons resultados. Acho que era até estranho, até não me sentia tão bem quando falava com alguns amigos, tipo, como estão as coisas e tal. Eu falava, pô, aqui tá, né, porque para muita gente não estava bom. Né, meu pai, por exemplo, ele tem um restaurante e eu sei que não tá bom o negócio para ele, né? De não poder trabalhar à noite, não poder, só poder atender delivery e tal, reduzido. Então, assim, para muita gente o negócio não ficou bom. E para a gente, na Strategy Box, graças a Deus, o negócio performou da forma como a gente já tinha planejado. Né? Mas a pandemia me ensinou muita coisa. Isso até outro dia eu falei para minha filha, né? Acho que a pandemia tem seus prós, contras, né? Tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Mas a pandemia me mostrou que eu não poderia estar parado com uma única coisa. Então, eu sou muito feliz com a Strategy Box, com o resultado que ela vem me dando. Mas hoje o meu negócio, ou até então, antes da pandemia, o meu negócio era 100% Strategy Box. E aí eu falei, putz, e se fosse o meu mercado que tivesse sido atingido? Né? Como você deve ter visto vários, né? Como eu vi vários. Então, tive N casos, que nem eu falei, do meu próprio pai, né, que teve que parar de trabalhar à noite e tudo mais, quando instituições de ensino, né, e assim, lojas, então assim, eu fiquei assustado, fiquei muito assustado com o que aconteceu. E aí eu falei, eu não posso depender de uma única fonte de renda. Né? E aí eu falei, quer saber, eu não vou ficar parado achando que eu tô bem na fita, porque eu tenho uma empresa que não foi atingida com esse negócio da pandemia, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Né? Então acho que, imaginando prevendo que o futuro aí pode vir outras coisas, tanto de mercado, né? Esse país aqui, não queria falar de política, mas esse país a cada momento te surpreende, né? Com N coisas. Então, eu falei assim, não posso ficar parado. E aí eu acabei, no meio do ano passado, comecei a procurar algumas coisas, e aí eu acabei abrindo uma loja de extensão de cílios. Porque eu acredito muito, acho que eu vi um pouco de potencial nesse negócio em cima de, a gente vai continuar usando máscara durante um bom tempo, então a questão de você fazer a extensão dos cílios, principalmente as mulheres, né, para poder realçar o olhar, para poder ter né, porque hoje todo mundo tá de máscara, então o olhar diz muita coisa, então eu falei assim, acho que é um negócio que pode dar certo. E aí eu acabei entrando com a sociedade com um amigo meu, numa loja onde a gente faz então a extensão dos cílios para mulheres e homens também, porque também existe extensão. Isso é importante você ter falado. Foi lá que o Alex virou teu amigo que te conheceu. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Putz, e olha, eu vou te falar, dê um olhar diferente. Tira o óculos, mostra para aquela câmera ali, tira o óculos, tira o óculos, não dá, mostra ali. Ele tá moderno. Mas ele é um garoto propaganda, porque desde quando ele fez os cílios dele, ele comenta e ele fala, a gente precisa trazer o Sérgio, tem que trazer o Sérgio. Eu falei, mas quem é o Sérgio? Não, ele é da Strategy Box e tal, e ele não queria falar. Ele não queria comentar, porque a gente tem um grupo de amigos que eu dou aula, né, de pôquer, e aí ele começou tal, eu falei, não, vamos trazer esse Sérgio, e ele falava muito, aí que eu fui entender que era Strategy Box, mas aí ele depois, assim, na surdina, soltou que o primeiro contato foi na empresa dos cílios. E agora ele quer fazer. Agora ele quer fazer. eu vou mandar um gift card pra ele, card, né? Como incentivo para ele poder estar fazendo. Porque ele gostou do resultado. Não, eu achei que ele ficou diferente. Mas então, os cílios, a predominância, óbvio, é muito mais mulheres do que homens. Mas tem hoje homens que vão também se cuidar, né? Tem homens que vão se cuidar. Acho que a questão do bem-estar, que é um pouco que a gente coloca também na Strategy Box, eu estou levando um pouco para esses outros negócios que eu estou investindo. Então, a partir dos cílios, acho que principalmente porque agora o olhar é a coisa que você mais nota na pessoa, né? Sim.
todo mundo de máscara, então acho que isso é uma coisa que a gente está investindo forte, e principalmente na autoestima, acho que, e na praticidade também, porque aquela questão, acho que quem namora, tem uma parceira que passa rímel, faz maquiagem, sabe o quanto tempo a mulher gasta para se produzir. E a questão de já ter os cílios já feito é uma coisa que você pode, então, otimizar seu tempo e dormir, acordar, né? A mulher pode dormir e acordar sempre bonita, sempre com o olho já marcante, com aquele olhar Mas tem que fazer sempre, eu não manjo isso. Ele faz uma vez e Na depois... verdade, você faz uma vez a aplicação e depois você faz uma manutenção a cada 21 dias, 24. Você já fez quantas manutenções? Uma. Uma. Legal. Então, a cada, né, depois de que você faz um processo de manutenção. E aí é uma questão, e aí falando de negócio, é recorrente. Né? Então, Gera recorrência. Gera recorrência, porque a Não, mulher e que bacana. faz uma vez, gosta e que sente que a praticidade de ter já auxílio, né, no rosto, ela vai falar assim, pô, por que não? E aí ela vai e faz isso com uma certa periodicidade, uma vez por né, a cada 21 dias ela vai lá e faz a manutenção. Como é que chama a tua marca que você hoje chama MyLash. MyLash. Isso, E fica lá onde? no Itaim Bibi, Certo. na rua Tabapuã. E qual que é o Instagram pra turma seguir? O Instagram é sp.mylash Itaim Bibi. MyLash Itaim Bibi. Isso. E se a turma assistir, começar a seguir lá, mandar uma mensagem, o que você vai... Você vai dar um desconto, vai dar um voucher, olha lá. Pô, aí sim, voucher hein? de desconto. Voucher de quantos por cento? 10%. 10%, ó, tá bom? já é um bom negócio. bom. Já dá 10%. pra você ir, ó. Já dá pra tomar coragem de eu pensar em alguém que eu vou levar lá. 10% de desconto, então você que tá assistindo, já procura aí. MyLash, você deixa ali A gente deixa na descrição. na descrição para você acompanhar. E qual é o outro case de sucesso que você tá aí também trabalhando, que surgiu nessa pandemia? E aí, assim, curioso que a gente vai, né, a gente vendo negócios e é incrível quanto existe aquela coisa do Google ou o Instagram saber o que você está pesquisando, o que você está olhando. Então, quando a gente fez a pesquisa por essa franquia, né, da MyLash, hoje agora eu acabo recebendo diversos anúncios para franquias. E nessas daí acabou aparecendo uma outra franquia, que é a Spa Express, que é uma franquia lá do Nordeste, onde a gente leva a terapeuta para casa das pessoas. Então a pessoa não precisa mais se locomover, né? A terapeuta que vai no horário agendado para fazer a sessão para a pessoa. E aí, de novo, olhando para esse bem-estar, para essa qualidade de vida que a pessoa está buscando, imaginando esse cenário caótico que a gente está aqui em São Paulo, ou não só por causa da pandemia, mas de locomoção mesmo. A gente, antes da pandemia, para a gente sair de um lugar e ir para outro, é 1 hora, 40 minutos para ir, 40 para voltar, e aí você perde muito tempo. Então, imaginando tudo isso, imaginando também agora o cenário de pandemia, por que não agendar um horário? Eu vou estar lá, né? Meu home office acaba às 18 horas, marcar uma sessão às 18h30 para a terapeuta ir em casa, fazer o tratamento e tá feito. Ou, por exemplo, as mães que têm a criança, não tem a criança para onde deixar, com quem deixar tal, não precisa sair de casa. A nossa terapeuta vai até a sua casa e faz o tratamento, desde facial até corporal. Então, de novo, apareceu, veio a oportunidade, eu falei, por que não investir? E aí acabei entrando de novo em mais um negócio. E esse tem quanto tempo? Esse daí não tem 1 mês que eu tô... Cara, recém. Então, recente. Então a pandemia me deixou meio, não é fissurado, ou talvez um pouco preocupado com essa questão de, eu preciso arrumar meios. E aí, de novo, vem propostas que eu falo assim, não posso recusar, preciso aceitar, preciso fazer. Então eu sou uma pessoa, quando vocês falam, né, um mega empresário, eu sou uma pessoa que estou sempre em busca de novos negócios. Acho que eu não recuso
de escutar alguém, para conversar, para trocar uma ideia, para tentar ver, para entender do negócio, para falar, pô, isso aqui acho que pode dar certo, acho que isso aqui funciona, né? Você dá oportunidade pelo menos para ouvir, entender, né? Então a gente, né, lá na própria Strategy Box, por exemplo, a gente também investe em algumas empresas. Então a gente faz parte de um grupo de angels e a gente já investiu aí em 3, 4 empresas, mas aí é puramente investimento, só colocar o dinheiro ali, mas então a gente tem esse perfil de sempre estar olhando novos negócios, estar olhando para o futuro, buscando alternativas, e aí eu tô nessa pegada aqui indo para o bem-estar. Então eu já fui para a extensão de cílios, agora estou indo para a parte do spa. Não sei o que pode vir, né? Às vezes eu converso com algumas pessoas, por exemplo, por que não cabelo? Ir para a área de cabelo, né? Acho que tem principalmente a questão de que isso é uma outra área que eu já, dando até um spoiler, às vezes eu ando pesquisando a questão de implante de cabelo. Não salão para cortar, mas sim para fazer implante, queda, pessoas que têm pouco cabelo. De novo, cuidando sempre da autoestima da pessoa. Acho que uma pessoa que tem, né, uma autoestima elevada, que se está bem com ela mesma, ela vai performar, ela vai realizar, ela vai entregar. E é isso que a gente precisa, de pessoas bem consigo mesmo para poder entregar o que precisa entregar dentro, né, de qualquer nicho de mercado, de qualquer empresa, para poder performar e a gente poder fazer essa roda girar, porque o que a gente precisa é que esse país produza. É isso que eu tenho em mente, que esse país possa produzir. E uma pessoa de bem consigo mesmo vai conseguir entregar isso daí. Então, é nisso que é uma linha que acho que eu venho trabalhando agora, venho apostando muito nesse bem-estar aí, principalmente da autoestima, então, das pessoas. Implante de cabelo, nós já temos um parceiro para indicar para ele. Tem. Maurício Maruyama. Porque esse cliente é bom, hein? É um potencial cliente e tem condições de investir, porque é importante também ter isso, né? Porque tem gente que não tem cabelo, mas também não tem condições. Esse é um potencial cliente. Esse nosso amigo aí, acho que o pessoal não conhece ele, mas ele tá trazendo o cabelo daqui de trás já, meu. Tá difícil, cara. Entendi. E eu fico imaginando que deve ter outras pessoas, né? E homens, mulheres, implante de cabelo não tem sexo. Não tem sexo. E trabalha a questão da autoestima. E trabalha a questão da autoestima. Demais, né? Demais. Então é uma coisa que acho que tudo que a gente puder, ou que eu puder trabalhar nessa linha, eu vou estar entrando. Pelo menos criando esse pool de serviço. Até porque eu consigo amanhã fazer um cross-sell entre esses clientes. Né? Sim, então, o sim. cliente que coloca os cílios também recebe o spa. O cliente que recebe o spa também pode fazer um implante de cabelo. Né? Então, acho que eu posso trabalhar o mesmo cliente em todas essas... nesses mercados que eu venho atuando. Então, um pouco essa é a nossa ideia, ou a minha ideia de, por que diversificar, mas em vez de ficar diversificando, não, mas tudo nessa linha aí de bens, da beleza, da autoestima das pessoas, da praticidade, né, para poder entregar o melhor para cada uma delas. Então, acho que é um pouco nessa linha que eu venho investindo, que eu venho procurando novos negócios, né. Não, e sabe o que é legal, William? Que assim, cara, a maioria de nossos amigos, né? Imagino até que a maioria das pessoas que estão assistindo, todas elas estão sofrendo, né? E hoje a gente está recebendo uma pessoa que foi sincera em dizer que, né, a pandemia assim não foi tão ruim, né? Mas mesmo assim você tá, cara, se mexendo, meu. Parabéns, cara. Eu acho que isso é legal. E até a gente conversa muito, né, William, de trazer pessoas para cá, né? Porque a gente leva entretenimento para quem está nos assistindo, mas se a gente tá trazendo alguém que possa, sei lá, dar um insight ou servir de inspiração para quem está assistindo também, meu, putz, isso é do caramba. E eu assim, eu fiquei admirado, porque toda essa história que você contou aqui para mim, eu não tinha ouvido ainda, né? Então, pô, legal, meu. Parabéns aí, cara. Não, obrigado. Não, eu fico feliz em poder, se puder incentivar alguém ou influenciar alguém a
a empreender nesse país, e buscar, porque na realidade não caiu no colo. Não caiu no colo. Porque você foi um cara que buscou e foi as coisas acontecendo, o universo conspirando para aparecer essas oportunidades. Também deve ter aparecido um monte de coisa que você descartou e também teve que avaliar. Porque não existe nada fácil, né? Como você falou, Alex, ele trouxe aqui que a empresa Strategy vem crescendo, mas trouxe o olhar dessa preocupação dele. E amanhã? Né? Eu estou colocando talvez todos os meus ovos numa única cesta e eu preciso hoje buscar também outras alternativas. E com uma visão de empreendedor, tem várias outras oportunidades. Né? Por que não começar a entender outros mercados e a necessidade, como ele disse, do spa? Hoje, e ele trouxe aqui dados interessantes. Você, dona de casa, que muitas vezes está com seu filho, né, tem essa dificuldade de deslocar por conta, ou se os filhos estão homeschooling ainda, você precisa, como é que eu administro, eu preciso me cuidar? E aí você tem uma alternativa, porque você trabalha a parte facial e corporal. Isso. Né? Então, olha só que legal, isso é bacana. Então, pelo que eu entendi, faz desde uma limpeza de pele, uma drenagem. Né, uma massagem. Tem procedimentos particulares nossos, né? E até alguns métodos até famosos como o método da Renata França também. Então são procedimentos que a gente usa ali que de muita qualidade, e é um pouco que eu falo que a gente tem as nossas terapeutas, elas são treinadas constantemente para poder estar entregando o melhor atendimento. Então, de novo, eu tenho aquela coisa do atendimento, né? Desde a Strategy, desde a época que eu trabalhava como Sushi Man, até aqui também na questão do spa, da gente estar a todo momento reciclando nossas terapeutas para entender se elas estão fazendo o mesmo procedimento, com a mesma qualidade. Então, às vezes, a gente tem uma equipe hoje de 6 terapeutas, e aí nem sempre é a mesma que vai na sua casa. Às vezes vai uma outra pessoa, mas ela faz o mesmo procedimento da mesma forma. Né? Então, tem um padrão. Então acho que isso que a gente coloca, isso que é bacana. E assim, eu encorajo, acho que todo mundo precisa um dia ousar a empreender. Né? Acho que é a única forma que a gente tem para sentir na pele o que tá, vamos dizer, do outro lado da mesa, né? Administrando, cuidando, levando paulada de tudo quanto é lado, né? Acho que, mas sabendo que quando a gente conversa, né? Então hoje eu vejo que eu sou responsável direto ou indiretamente por N famílias. Sim. Né? Desde a Strategy, desde a MyLash, no spa agora, são pessoas que dependem da minha gestão. Né, não só da minha, dos meus sócios, eu tenho sócios em todos esses projetos, mas da nossa gestão, né, da diretoria, da equipe de gestão. A gente é responsável por levar comida, felicidade para essas pessoas, né? Então, e é um desafio muito grande, sabe? É um desafio muito grande. Só que eu não tenho medo, então tem que se arriscar, tem que ousar. De novo, é difícil eu falar não para alguém, então eu escuto as pessoas, quero conversar, tô com um projeto, vamos, se quiser a gente troca uma ideia, conversa, vê o que pode ser feito. Se o projeto for bacana, a gente entra, vamos fazer, vamos implantar. Se não for, ou se não for do meu negócio, eu posso pelo menos dar uma dica, um conselho, eu acho que isso aqui é legal. E tá tudo bem, né? Eu sou uma pessoa e eu acredito muito nessa coisa do universo. Acho que a gente tem que fazer o bem, continuar fazendo o bem, continuar sendo positivo, acreditando que uma hora vai dar certo, sabe? Porque mais que, né? Por mais tudo pareça estar diferente. Sim, a gente tem que ter essa visão de sempre acreditar, sempre ser positivo, sabe? Acho que isso reflete a forma como a gente acorda, imaginando como vai ser o nosso dia. Não adianta você falar, puta, mais um dia, então vai ser mais um dia. Se você acordar já com aquele espírito de que, não, hoje vai ser bom, hoje vai ser, né, legal, cara, o dia vai ser bom.
Sim. Né? Você vai atrair isso, o universo vai te devolver. Com isso. certeza. Então eu sou uma pessoa que sou otimista por natureza também, então acredito muito nisso e tento fazer da melhor forma com que nossa equipe em todas as áreas, em todos os negócios trabalhem dessa forma também, sabe, com otimismo, com alegria, porque isso só vai reverter para a gente mais otimismo, mais alegria, mais prosperidade, e acho que é isso que a gente precisa, né? A gente não pode ficar aqui nessa onda de achar que tá tudo ruim. Eu sei que tá ruim, né? Acho que tá difícil, tá desafiador, mas a gente não pode ficar nessa questão de abaixar a cabeça e ficar, e agora? Sim. Não, e agora vamos arregaçar a manga e vamos fazer. Vamos buscar alternativa, vamos buscar solução, vamos conversar. Correr atrás e fazer. Acho que a gente tem que arregaçar a manga e fazer. Não, é legal você falar, porque assim, ó, eu tenho alguns amigos aí que estão sofrendo bastante, né? E eu até falo, né, para eles que é difícil, né, mas a gente precisa se manter otimista, né? E é mais difícil a gente se manter otimista do que, né, ir levando a vida. Então, todo dia eu acordo e a primeira coisa que eu faço é, cara, pensar positivo, pensar que hoje vai ser um dia melhor, entendeu? Vamos correr atrás, vamos tentar alguma coisa diferente, né? E, cara, hoje você, deu um exemplo aqui que, fantástico, cara, porque você poderia estar, né, acomodado, né? Acomodado, de certa né? forma, sim. Que ninguém ia te atacar pedra por causa disso, porque a gente está num momento... Justifica, né? A gente está num momento muito delicado, né? Então, a minha empresa está bem, mas eu vou ficar quietinho aqui, entendeu? Vou economizar aqui, porque, cara, eu não sei como é que vai ficar, não quero saber de investir, não quero saber de gastar. Você poderia estar acomodado, Sim. né? E muito pelo contrário, cara, você correu atrás, então, cara, isso, assim, cara, é um puta exemplo, né? Até pra mim, assim, porque é legal, né? Saber que existem pessoas assim, que estão, cara, né? Porra, tá legal aqui, mas vamos melhorar mais, né? Então a gente vê que, mesmo estando legal, pode melhorar. E às vezes, mesmo se tiver ruim, pode piorar também. Sim. Então a gente precisa realmente estar bem motivado e correr atrás, né, William? É isso aí. Olha, demais. Obrigado, Sérgio, porque hoje você deu uma aula também aqui pra gente. Cara. Né? Deu. E a gente quer agradecer demais, sucesso nos seus 3 negócios, na Strategy Box, MyLash e Spa Express, nesse novo projeto. Que você tenha bastante êxito. A galera que quiser seguir, ter o contato do Sérgio, vai ter no descritivo. Prepare, sigam ele no Spa e no... O Spa também tem um... Também tem. Tem 10%? Também tem. Olha lá, então tá lançado aí ali. Sim, hein? Certo? E obrigado, Alex. Mais um podcast. Obrigado, Sérgio. Tá? Valeu, obrigado. Serginho, gente. obrigado. Valeu, Alex. Serginho, trouxe dinheiro aí, daqui a pouco vai começar a aula de pôquer. Hoje tem aula? Tem aula hoje, o Alex, inclusive, é um dos meus alunos que vem evoluindo bastante. Parabéns, Alex, eu queria elogiar publicamente. Nos últimos games eu vejo a sua evolução. Parabéns, Sim, Alex, tá? É bom porque só eu tô ganhando. Ele melhorou muito, e você quiser também participar da aula de pôquer, é só se inscrever aqui, pede, porque as vagas são limitadas, certo? E é um jogo de estratégia, de inteligência. Para quem acha que é um jogo de azar, fica o nosso convite, tá certo? Isso aí. Obrigado a todos, até o nosso próximo podcast. Obrigado, galera, até mais. Obrigado.